Fala pessoal, nós estamos no nosso estudo intitulado Despertar do Amor, falando sobre vida sentimental, sobre vida afetiva, namoro, noivado e casamento, relacionamento a dois. E nós estamos baseados no texto de Cantares, que diz, Cantares 8:4, não desperteis o amor até que este o queira. Não desperteis o amor até que este o queira. Nós estamos falando sobre as condições para um compromisso que realmente agrade o coração de Deus, baseados em Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Primeira característica, ter maturidade, já falamos sobre isso nos vídeos anteriores. Depois falamos sobre a confiança em Deus, depois falamos sobre o jugo desigual e a necessidade de dominar os nossos sentimentos, a nossa alma estar submissa à palavra de Deus e ao direcionamento do Espírito Santo. Falamos sobre paixão, desejos da carne, problema da impureza, da lascívia, da fornicação, do adultério, da imoralidade. Falamos um pouquinho sobre isso, o perigo de seguir o nosso coração. E agora nós vamos falar sobre a quarta característica, a quarta condição para um relacionamento saudável é caminhar certo. E para isso nós queremos separar alguns princípios que vão facilitar o seu entendimento para essa caminhada rumo ao casamento. Quais são os princípios que nós temos que ter na nossa vida para caminharmos certo? Num relacionamento sadio, um relacionamento segundo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Primeiro princípio é a amizade. A forma de o amor despertar em cada um é algo muito singular, é muito individual, como já descrevemos em vídeos anteriores. Hoje há muitos estímulos errados que provocam reações erradas no coração, na vida das pessoas. Mas olha só o que diz o provérbio 30:19. Não entendo o caminho do homem com uma donzela. Ou seja, há muitas maneiras como Deus pode conduzir dois jovens a se conhecerem e por fim casarem para cumprir o propósito de Deus, que é vivermos para a glória de Deus e desfrutarmos da sua glória para todos sempre. Como eu já falei também, a solteirice também agrada o Senhor. Você pode ser abstêmio, dizer, não quero casar, quero ficar solteira, viúvo, já é divorciado, ou é solteirão mesmo, está bem resolvido nesse sentido, não tem problema nenhum. Mas se você deseja ter alguém, há muitas maneiras como Deus pode conduzir dois jovens a se conhecerem e por fim casarem-se para cumprir o propósito de Deus, que é viver para a glória de Deus e desfrutar da presença de Deus, manifestar a graça, o amor, a glória de Deus no seu lar e na sua família. O certo é que para isso esses dois precisam desenvolver uma amizade, mas também não se pode ser amigo de quem não se conhece. É preciso então que se conheçam bem, sonhos, projetos, perspectiva de futuro. É mais comum acontecer quando fazem parte do mesmo grupo de convivência. É claro que às vezes já são até amigos. De grandes amizades surgem grandes casamentos, maravilhosos casamentos. Porém, se despertar o interesse por alguém antes dessa amizade, é preciso ser amigo antes de qualquer compromisso. Às vezes é uma pessoa de fora, no sentido de outra igreja, de outro grupo cristão, de outro grupo de convivência, às vezes até de outra cidade, não tem problema. Mas é preciso ser amigo dessa pessoa antes de qualquer compromisso real, verdadeiro, compromisso sério com aquela pessoa rumo ao casamento. Essa amizade deverá se desenvolver no meio também de outros jovens, para poder observar como cada um trata as outras pessoas nesse convívio. Uma observação muito importante. Ainda não é tempo, às vezes, quando você está tendo amizade com a pessoa, não abre o coração fora do tempo. Às vezes ainda não é tempo de declarações amorosas. Mesmo que a sua observação desperte a atenção daquela pessoa, seja discreto. Coloque tudo diante do Senhor. Não se isole dos demais irmãos só para estar próximo dela ou dele. Ali, ou seja, no meio dos irmãos, no meio da igreja, com os outros amigos, com as outras pessoas, é o melhor lugar de observação. Não ceda às pressões emocionais suas ou de seus amigos, antes de qualquer declaração.
Veja, é claro, se existe reciprocidade com a outra pessoa. E percebemos isso quando a outra pessoa tem o mesmo interesse pela sua amizade como você tem por ela. Pelos mesmos objetivos que você tem, que ela tem por você também. A nossa tendência egoísta é apressar o passo para conquistar quem desejamos muito. Ou temos medo, às vezes, de perdê-la para outra pessoa. Será que Deus está no controle da sua vida ou não? Se Deus está no controle, precisamos confiar em Deus. Olha o que diz 1 Coríntios 13, de 4 a 5 e versículo 7. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se conduz inconvenientemente, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Outra característica muito importante para caminharmos certo é aconselhamento. Uma vez convicto desses primeiros passos, que é a amizade, como já falamos, um relacionamento mais próximo da pessoa, no convívio com os irmãos, uma vez convicto desses primeiros passos, agora sim é hora de abrir-se com aqueles que cuidam da nossa vida. Os nossos pais, os nossos pastores, discipuladores, né? De ambas as partes, tanto ela quanto ele. As autoridades que o Senhor colocou na nossa vida, que nos amam e que querem o melhor de Deus para nós. Ouça os seus conselhos. Nossos pais sempre são e serão as primeiras autoridades colocadas por Deus na nossa vida. E muito mais se estiverem no Senhor. A probabilidade deles estarem certos, zelando pelas nossas vidas, é grandiosa. Então, se não seguem os princípios bíblicos, né, mesmo assim merece a nossa honra, a nossa atenção, a nossa consideração, devendo sim consentir nesse relacionamento. É muito importante a bênção do pai e da mãe, tanto da moça do lado de lá, quanto do moço do lado de cá, tá bom? Aí depois vamos ao nosso vínculo no corpo, ou seja, nosso discipulador, o pastor que cuida de nós, a autoridade delegada por Deus para servir a igreja local, com que vamos orar junto com ele, abrir os nossos sentimentos, as nossas motivações, até para que ele possa nos ajudar a tomar uma decisão sábia, na direção de Deus, no centro da vontade de Deus. Olha o que diz Hebreus 13, 17. Eles, os pastores, discipuladores, obreiros, cuidam de vocês como quem devem prestar contas. Ou seja, o discipulador não deve, claro, decidir pelo discípulo, mas deve cuidar para não se confundir com seus próprios sentimentos. Se nesse momento tudo indicar um afastamento por não se confirmar ser a pessoa com quem se deva se casar, o jovem deve agir com muita discrição. Nunca defraude o seu irmão ou sua irmã. Ou seja, nunca promova no outro um desejo que você não vai poder suprir ou saciar. Sempre temos que poder voltar a uma relação sadia sem ter ferido aquela pessoa. Por isso esses passos de amizade, de aconselhamento. E por último, o terceiro passo para andarmos no caminho certo é a confirmação de Deus. Mas se nesse momento tudo indica uma confirmação, se houver o aval dos que cuidam das nossas vidas, né, debaixo de oração, a continuidade desse relacionamento passa pela declaração, agora sim, você vai declarar as suas intenções para aquela pessoa que você está interessado. Não será mais tão discreto e muitos dos irmãos mais próximos se alegrarão no Senhor por você ter encontrado uma pessoa tão especial da qual você está apto a namorar, a noivar, a se relacionar afetivamente com essa pessoa. Este é um momento de grande expectativa. Não se precipite, não se afobe, faça no momento correto. Lembre-se, não desperte o amor sem que seja o tempo, conforme nós lemos em Cantares 8. Este é o momento dessa grande expectativa, porque queremos muito ouvir da outra pessoa a confirmação do que sentimos por ela. Abra o seu coração. Coloque para fora os seus sentimentos para aquela pessoa. Muitas vezes também a pessoa está preparada para responder, porque também esperava no Senhor este momento, e as atitudes de ambos já denunciavam, né, no dia a dia o interesse de um pelo outro. Mas pode ser que não também. Preste atenção, às vezes não. E ela precisa de um tempo ainda para buscar o Senhor, para orar, para buscar de Deus essa confirmação, e você precisa respeitar.
Você precisa colocar diante de Deus. Se for de Deus, Deus vai reverter, Deus vai confirmar essa situação no coração da pessoa. Não se precipite, nem force uma situação com alguém. Deixe o Senhor conduzir aquela pessoa na sua direção. Lembre-se, ela não lhe pertence, ela pertence ao Senhor. Somos todos nós ovelhinhas do Supremo Pastor Jesus de Nazaré. Seja claro quando você estiver expondo o seu sentimento. Não fique enrolando. Exponha o seu sentimento, as suas pretensões. Você não está diante de uma aventura amorosa, como o mundo faz aí fora. Vamos ver se vai dar certo, não sei o quê. Eu estou contigo para não estar sozinho. Não, você não está numa aventura amorosa. Você está se preparando para uma aliança, para um casamento. E a declaração não é base suficiente para se iniciar, é claro, um compromisso. Lembre-se, o amor tudo espera. Às vezes é necessário esperar mais um pouco. Alguns cresceram juntos e se conhecem bem, às vezes desde a infância. Mas é preciso ser objetivo para que um relacionamento perdure por toda a vida. Reavalie seus alvos, seus sonhos, suas afinidades, seus projetos, suas opiniões, suas motivações, os ministérios, para ver se existe compatibilidade. Julgo desigual também são duas pessoas incompatíveis. Não é só incrédulo com crédulo, é compatibilidade. Então reavalie seus alvos, suas afinidades, suas opiniões, suas motivações. Fale sobre a questão de ter filhos ou não, quantidade de filhos, sonhos e projetos para o futuro. Olhe para o relacionamento familiar, porque ele vai mostrar como vocês foram criados e como agem na liberdade em família. Observe a maturidade emocional e espiritual da outra pessoa. Deixe sempre que os pais participem desse momento, dessa convivência. Esse é um tempo de orarem juntos e de ouvirem o Senhor. Não se deixe influenciar pela torcida dos amigos. Não se deixe influenciar por isso. Lembre-se, a escolha, a decisão está na mão de vocês. Não é Deus que decide, somos nós. Deus pode até enviar a pessoa na sua direção, mas a decisão sobre a sua vida futura, o seu casamento, sua vida conjugal, quem decide é você. Deus respeita a sua decisão e você é responsável da decisão certa ou errada com relação a isso. Então, você quer um homem ou uma mulher espiritual ao seu lado? Leia os textos de Efésios capítulo 5, que fala sobre o casamento, sobre o papel do homem e da mulher. Leia 1 Pedro 3, que fala como o homem e a mulher devem conviver juntos, porque ali descreve o padrão da palavra de Deus para um casamento saudável, para um casamento para a glória de Deus. Os textos que nós selecionamos, estamos mencionando aqui, refere-se, é claro, a pessoas casadas, mas os que se preparam para o casamento precisam saber o que Deus espera de cada um deles e se podem suprir essa expectativa no coração das outras pessoas. Olha o que diz Efésios 5, 22 a 27. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. E agora a tarefa mais difícil para os homens: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para apresentá-la a si mesmo santa e sem defeito. O casamento, queridos, coloca a mulher em submissão ao marido, ou seja, está debaixo da missão do marido. E essa submissão não é exigida durante, é claro, o relacionamento, o namoro, o noivado, antes do casamento. A moça que ainda não fez essa aliança não precisa se submeter a nenhuma exigência do rapaz interessado por ela, mas depois do casamento, sim. Olha o que diz 1 Pedro 3, de 1 a 2. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, a observar vosso honesto comportamento, cheio do temor do Senhor. Ou seja, fala de respeito. Comportamento honesto significa limpo, significa puro, significa sem mácula, sem mancha, o mesmo de uma virgem que se preserva para o casamento. Talvez você não seja mais virgem,
mas você entregou a vida para Jesus e hoje está vivendo uma vida santa, honesta, sincera, se consertou quanto à sua santidade, lembrando que santidade é um posicionamento diante de Deus, santificação é um posicionamento diante de Deus, e hoje sim, você está vivendo esse comportamento honesto, limpo, puro, sem mácula, como uma virgem se prepara para o casamento, você se prepara para o casamento também diante do Senhor. E 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, olha o que a Bíblia diz: maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. E no final, Efésios 5,33 diz: e a esposa respeite o marido. Ou seja, atitudes de respeito precisam surgir já no relacionamento de amizade, no noivado e namoro, namoro e noivado, muito mais. A pessoa que observas, né? A pessoa que você está olhando com potencial para namorar, para noivar, para casar, ela está se preservando para o casamento? Ela está se conservando diante de Deus? Olha o que diz 1 Pedro 3, de 3 a 4. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, né? Aparência, bonitona, bela, como o frisado dos cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem, o ser interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Irmãozão que está aí me ouvindo, não olhe só a beleza. Claro que é importante você se sentir atraído por ela, ser bela aos teus olhos, mas não é só isso. Mais importante do que os adereços, os adornos, né? A beleza exterior, é o homem, é o ser interior, é a mulher interior do coração, unido à incorruptibilidade, a esse espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Veja essa questão da mansidão, da tranquilidade. E a mulher, principalmente, nós precisamos entender, tenta chamar a atenção, geralmente no mundo atual, com o seu exterior, mas precisa ser percebida não pelo exterior, mas pelo seu valor interior, expressando um coração manso. Coração manso significa dócil, tranquilo, que significa não querendo chamar atenção demais. Lembre-se, querido, toda atração sensual não é espiritual. E o que é exterior sofre mudanças ao longo da vida. Nosso exterior precisa refletir muito nosso interior, a nossa vida em Deus. E o que tem por trás do exterior do que observamos. O que tem por detrás do exterior daquilo que observamos? É isso que nós precisamos sondar, discernir, percebermos. Queremos incluir também e falarmos sobre uma lista de aspectos que podem te ajudar quem observa e também quem quer ser observado, a fim de que seja aprovado sentimentalmente por outra pessoa, ou você olhando e observando outra pessoa. Observe, querida, a questão da fidelidade e da perseverança. É uma pessoa fiel a Deus? É uma pessoa fiel nos seus relacionamentos, fiel aos seus pais? É uma pessoa perseverante? Ou é uma pessoa volátil, não sabe o que quer, inconstante? Perseverança, fidelidade, envolvimento com a vida da igreja. Será que essa pessoa realmente está envolvida, engajada, comprometida com o Senhor e com o corpo de Cristo, com a vida da igreja? Terceiro, é uma pessoa companheira. Companheirismo faz parte da vida dela? Ou é uma pessoa egoísta, só pensa em si, tudo tem que ser do seu jeito, só pensa no seu umbigo? Querido, vida 2 é companheirismo. Quarto princípio, responsabilidade. É responsável, é dedicado naquilo que faz, é diligente, mantém ordem nas prioridades, tem ordem nas suas prioridades, tem responsabilidade, maturidade, é dedicado, tem submissão às autoridades, é submisso aos seus pais, às suas autoridades, aos seus pastores, aos seus líderes. Porque se for rebelde a eles, você pode ter certeza que vai ser rebelde a você também. Então, submissão a Cristo, submissão às autoridades de Deus, que são os pais, os pastores, os líderes, professores, as autoridades no ambiente de trabalho. Submissão às autoridades, você precisa observar esse detalhe. E não casar com uma filha de Jezabel, né? Um espírito de Jezabel.
uma rebelde, uma pessoa, um rebelde, uma pessoa que não é submissa a ninguém, vai dar muito trabalho no casamento. E também observar como é que ela se relaciona com seus pais, como é que ela se relaciona com seus irmãos, de que maneira ela trata os seus pais, ele trata a sua mãe, é a maneira como vai tratar você, como é que ela trata a sua irmã, os seus irmãos, é a maneira como ela vai tratar você. Se o caráter precisa ser tratado, irmão, é melhor deixar que isso aconteça antes do compromisso, pois há uma motivação forte em alcançar o objetivo e será uma demonstração de disposição em andar num caminho juntos com a ação e o mover de Deus. Então, gostar de alguém não é a condição suficiente para uma vida em comum. Observe isso: fidelidade, perseverança, envolvimento com a vida da igreja, companheirismo, responsabilidade e dedicação, ordem nas prioridades, submissão às autoridades e relacionamento com seus familiares. Lembre-se disso, é muito importante para andar certo na vida sentimental. Uma outra dica que eu quero te dar é compromisso. Havendo a confirmação dos pais, daqueles que cuidam de nós em amor, tendo buscado a aprovação debaixo de oração do Senhor, estando em um relacionamento amadurecido e as condições prontas para um desfecho, este é o momento de um compromisso entre ambos, declarado a todos. Aí sim, declarado a todos. Nunca podemos, queridos, dispensar nesta caminhada o constante aconselhamento das pessoas que nos amam. É um tempo de orarem juntos, é um tempo de apresentar esses sentimentos, esses projetos, esses sonhos diante do Senhor. A indicação é de que esse tempo, claro, seja curto. Namoro, noivado, casamento, a gente sempre indica, orienta os jovens aqui, não ficar enrolando anos, não. Não comece também a namorar muito cedo. É na época certa, quando tiver condição realmente de casar, financeira, emocional, espiritual, né? Não se envolva antes do tempo. Não desses namoros longos demais, de anos e mais anos, não. O ideal é entre 6 meses, no mínimo, a gente sempre orienta, né? Minha orientação pastoral, no mínimo 6 meses, e o ideal é 1 ano, e no máximo 2, 3 anos aí estourando, para que realmente, né, eles possam firmar essa aliança de casamento no Senhor, ok? A indicação é de que esse tempo seja curto. Não fique enrolando, assuma um compromisso. Quem ama, assume um compromisso de responsabilidade. Ele não pode ter também a intenção de garantir o que ainda está bem distante logo no começo. Toma cuidado para não criar expectativas falsas no coração das pessoas. Dê passo a passo, tempo ao tempo. E aí, no tempo certo, sim, é o tempo de se casar. Comprometer-se sem ter perspectiva de casar é não ter condições de se comprometer. Vou repetir: comprometer-se sem ter perspectiva de casar